Opa, tudo bem? Que a graça e a paz de Cristo esteja com você. Meu nome é Léo Carvalho e este é o canal Mais Que Vencedores, onde juntos refletiremos sobre a Palavra de Deus e abordaremos os mais diversos assuntos à luz da Bíblia. E se você é novo por aqui, já quero te convidar a se inscrever no canal e não se esqueça de ativar o sino das notificações para que o YouTube sempre te avise quando chegar vídeos novos. Muito bem, hoje eu quero trazer para você uma palavra de crescimento, uma palavra de bênção para o ano de 2021. Mas antes disso, se você não assistiu o último vídeo que eu gravei, alguns conselhos para um ano novo melhor, eu vou deixar aqui no card para que você possa estar assistindo também, né, e possa estar sendo também abençoado. Antes de eu ministrar essa rápida palavra, primeiramente eu gostaria de contar um rápido testemunho de como foi o ano de 2020 para mim. Bom, todos nós sabemos, né, de toda a dificuldade que nós enfrentamos esse ano, mas no começo do ano eu estava trabalhando como motorista de aplicativo e quem é motorista de aplicativo sabe muito bem que no começo desse ano foi bem complicado, foi bem difícil, né, teve uma crise muito grande, estava muita falta de corrida, estava bem difícil, né, nós passamos por bastante dificuldade no começo do mês de janeiro, né, no mês de janeiro, também no mês de fevereiro estava bem complicado. E quando aparentemente as coisas iam melhorar, né, depois do carnaval e tal, veio aí à tona essa questão aí do distanciamento social por causa desse vírus que veio aí e tal, né, e a gente teve que aí que teve uma queda muito grande mesmo, né, na questão de emprego. A gente sabe que muitas pessoas ficaram desempregadas. Eu moro na cidade de Franca, São Paulo. Muitos desempregos teve aqui na cidade de Franca. Eu acredito que em todos os lugares do nosso país, não só no nosso país, mas no mundo também. Então, financeiramente, dizendo assim, profissionalmente, foi uma situação bem complicada, né? E infelizmente também aconteceu um fato comigo, com a minha família. Nós perdemos um ente muito querido da nossa família. No decorrer desse tempo, foi no mês de março, né? Nós perdemos a minha sobrinha de 15 anos, né? Infelizmente a gente teve essa trágica perda, né? Que afetou muito, terrivelmente, né, a vida da minha irmã, que perdeu a sua filha, da minha mãe, que é a avó, né, que morava junto com ela, porque a minha irmã e minha mãe moravam juntos na época, então foi uma perda muito forte para ambas, e não só para elas, como para mim, para minha família, para meus irmãos, os demais e tal, né, foi um ano terrível. Se eu posso classificar como o pior ano da minha vida com relação às perdas, né, com relação a muitas coisas. Mas, apesar de tudo, Deus, ele continuou cuidando de nós, nos deu força, nos deu ânimo, consolou o nosso coração, tanto da minha irmã como da minha mãe, como nosso, né? Não é fácil, a gente lembra com muito pesar, com muita tristeza, mas Deus deu graça. E concernente à questão financeira, a questão profissional, Deus abençoou grandemente a vida da minha esposa, que ela é manicure, né, profissional na área também. Ela tem se aperfeiçoado nessa área, tem dado os cursos nessa parte. Deus abriu muito as portas numa hora de muita crise, né, nessa área. Deus abriu uma porta para ela muito grande. E Deus abriu 2 portas de emprego para mim, né, quando as pessoas estavam sendo demitidas. Pela graça e pela misericórdia de Deus, eu fui contratado por 2 vezes. Uma vez foi num serviço com uma irmã da igreja, inclusive me arrumou, né, me ajeitou lá. E depois uma outra porta um pouco melhor foi aberta para mim, né? Um serviço que eu já há muito tempo eu estava querendo trabalhar nesse emprego. E Deus abriu essa porta para mim agora no fim do ano mesmo, né? Numa época também muito ruim, não estava legal de serviço aqui em Franca, mas mesmo assim Deus abriu essa porta. E essa porta, e já fazia muitos anos que eu estava tentando esse serviço e não conseguia por diversas questões. E justamente no ano que eu não esperava, Deus abriu essa porta para mim. Então assim, para concluir, né, foi um ano ruim, foi muito ruim, péssimo, como eu disse, talvez o pior ano da minha vida, principalmente pela perda da minha sobrinha, né, não tanto pela questão só financeira, mas, como eu disse, Deus tem cuidado de nós, e Deus abriu portas para mim, para minha família, de uma maneira muito especial, que num ano que nós não conseguiríamos esperar. Então eu quero trazer, depois de ter concluído esse rápido testemunho, né, essa rápida história, eu quero trazer uma palavra para você que está lá no livro de Gênesis, capítulo 41, versículos 51 e 52. Lá vai falar sobre José, quando ele tem os seus filhos no Egito, né? A gente já sabe a história de José, depois se você quiser ler lá de Gênesis 37 em diante, você vai conhecer a história de José até o capítulo 50. Se você não conhece, mas a maioria das pessoas já conhece a história. Então José foi vendido pelos seus irmãos e tal. Lá no Egito ele
cresceu grandemente. E quando ele põe o nome dos seus filhos, a Bíblia vai dizer que o nome do primeiro foi Manassés, que quer dizer esquecimento. Ele diz, porque Deus me fez esquecer de toda a aflição, de todo o trabalho na terra do Egito e também da casa de meu pai. E o segundo filho que lhe nasceu é Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, irmãos, o que eu quero dizer para você aqui? Eu tenho certeza absoluta que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que as coisas estejam complicadas, Deus tem crescimento para a sua vida, Deus tem crescimento em todas as áreas. Não estou falando só na área material, né? Não estou dizendo só na área profissional, nessa área também com certeza Deus tem portas abertas, mas na área espiritual, né? Como eu sempre bato o martelo, na área espiritual, na área conjugal, na área familiar, eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos para você. Mas baseado nesses versículos eu quero te dar alguns conselhos para que você possa crescer, né? Primeiramente, nós vamos ver que José ele dá o nome de seu filho, que significa esquecimento. Gente, olha, obviamente José não se esqueceu das coisas que tinham acontecido, afinal de contas ele mesmo fala, porque eu esqueci das aflições do Egito, até do meu pai. Se ele tivesse esquecido, ele nem ia se lembrar que ele passou por esses momentos difíceis na casa do pai dele e também no Egito, né? Obviamente. Então, quando está falando de esquecimento ali, está falando de lembrar sem mágoa, lembrar sem ressentimento, lembrar, mas sem guardar ódio, mágoa, ressentimento, ira no coração. Isso está falando sobre esquecimento. É a mesma coisa do perdão. Tem muita gente que fala assim, perdoar é esquecer. Irmão, vamos ser sinceros, dificilmente você vai esquecer de uma ofensa muito grande que foi te dada. Você vai viver o resto da vida se lembrando. Mas quando você perdoa de verdade, é porque você não se esqueceu, mas porque você se lembra, mas não guarda mais esse sentimento. Aquela lembrança não te traz mais pesar no coração, não te traz mais tristeza, não te traz mais ódio ou coisa desse tipo. Então, quando José fala sobre esquecimento, ele está falando justamente nessa área. Que Deus fez ele esquecer da aflição na terra do Egito e também sobre o trabalho na terra do Egito e sobre a aflição na casa de seu pai. Então, nós entendemos que José, ele não guardou mágoa. Isso ele vai provar lá nos últimos capítulos de Gênesis, quando seus irmãos se apresentam a ele buscando comida ali, ele perdoa os seus irmãos. Ele podia muito bem se vingar dos seus irmãos por tudo que eles tinham feito com ele, mas ele não se vinga, ele perdoa. Perdoa, dá moradia para eles, dá sustento para eles. Por quê? Porque ele provou que ele não guardou ressentimento nem mágoa. Por que tem muita gente presa? Por que tem muita gente que não prospera? Por que tem muita gente que não avança? Justamente porque está presa. Está presa. E esse ano de 2020, irmãos, eu tenho certeza que foi um ano muito ruim para muita gente. Para muita gente. Eu acho que para a maioria de nós, eu acho que dificilmente alguém vai aparecer no vídeo e vai falar assim, olha, não, foi um ano ótimo para mim. Eu tive alguns resultados muito bons, como eu falei, de um emprego que eu já fazia tempo que eu estava esperando. A minha esposa cresceu profissionalmente apesar da crise, mas foi um ano muito ruim por causa das coisas que aconteceram. Só que eu não posso ficar preso nessas coisas, por mais que traga uma lembrança às vezes triste e tudo mais, eu não posso ficar preso apenas naquilo. A gente tem que pedir graça a Deus. Às vezes você pode dizer assim, mas eu não consigo esquecer, eu não consigo perdoar, eu não consigo me desprender dessa situação, né? Eu perdi um ente querido também, ou sofri uma grande injustiça, ou passei por um momento de desemprego tão grande que passei a ficar devendo, ou passei por necessidade. Eu não sei, meu irmão, qual foi a aflição que você passou, qual foi o problema que de repente você passou nesse ano de 2020. Mas eu quero te dar um conselho, se você pretende crescer, você precisa primeiro esquecer. Esse é o primeiro segredo do crescimento, é o esquecimento, é deixar as coisas para trás. O que o apóstolo Paulo ele deixa registrado na palavra de Deus? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo. Se você tem um alvo, um objetivo, uma meta, você precisa primeiramente se desprender do seu passado, porque vamos dar um exemplo aqui, se você estivesse preso a uma corrente, se tivesse uma corrente presa no seu tornozelo e um tronco, sei lá, alguma coisa desse tipo, você conseguiria avançar para algum lugar, por mais que você quisesse ir avante, você não conseguiria sair do lugar. Por quê? Porque você está preso. Quando você está preso a alguma coisa, principalmente a um momento ruim da sua vida, você não consegue avançar. E outra coisa, tem muitas pessoas que não estão presas só a momentos ruins da vida, mas estão presas a momentos bons. Pessoas que vão viver momentos bons e não conseguem viver isso mais, está preso.
Ah, porque naquele tempo era assim. Porque há muitos anos atrás eu vivi isso. E a pessoa fica presa naquele mundinho dela, daquele momento que ela foi tão feliz, que ela foi tão próspera, que ela foi tão abençoada, não consegue sair daquele mundo e não consegue avançar, não consegue progredir. Eu fico olhando isso, às vezes até dentro da igreja. Pessoas mais, principalmente, acontece muito isso no meio de pessoas mais idosas, pessoas mais antigas. Então ela fica assim, porque no meu tempo era assim, meu tempo era bom, agora é assim. E a pessoa não avança, a pessoa fica presa naquele passado e não avança. E eu quero dizer que Deus tem bênçãos em todas as áreas para nós, sempre. O nosso Deus, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai estar escrito assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meu querido, se Ele operou no milagre no passado, se Ele abençoou sua vida espiritual no passado, ou em outras áreas, Ele é poderoso para fazer a mesma coisa. Mas às vezes, Deus é, digamos, entre aspas, impedido de fazer porque você está preso, porque eu me permiti ficar preso em alguma situação, seja boa ou ruim do passado. Então, se você quer ter um ano abençoado, eu quero te dizer para você, se desprenda do seu passado. Se você não consegue, se você é uma coisa que você fala, eu gostaria, mas não consigo, então comece a orar, comece a clamar a Deus, comece a pedir a Deus, comece a suplicar e pedir misericórdia para que Deus te ajude. Porque enquanto você ficar preso no passado, enquanto você ficar preso, seja, como eu disse, em situações boas ou ruins, dificilmente você vai conseguir crescer, dificilmente você vai conseguir avançar. E aí a gente vai ver que José, ele põe no versículo 52 o nome do seu segundo filho de Efraim, que quer dizer o quê? Crescimento, porque Deus me fez crescer o quê? Na terra da minha aflição. José não cresceu em um lugar favorável, ele não cresceu na sua terra, ele não cresceu num lugar abençoado, ele foi para o Egito como escravo, ele não foi para lá. Nossa, porque às vezes tem muitas pessoas que podem dizer assim, mas é fácil crescer quando as coisas estão favoráveis. Meu irmão, realmente eu posso dizer para você que é fácil, mas eu posso dizer para você que Deus tem poder para fazer você crescer em meio a uma situação desfavorável. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, por que tem tanta gente, mesmo dentro da igreja, eu não estou falando fora, eu estou falando dentro do meio cristão, que muitas vezes vivem poucos milagres, vivem pouca providência de Deus. Por quê? Porque são poucos os que se destacam em relação à fé, em relação à esperança, em relação a essas coisas. Eu quero dizer para você o seguinte, José, como eu disse, ele resolveu, ele decidiu, Deus lhe deu graça para que ele pudesse esquecer de toda a aflição que ele passou, e como eu disse, esquecer naquele sentido. E aí, a partir disso, José conseguiu prosperar, ele conseguiu crescer. Eu quero dizer que as mesmas bênçãos, porque olha, irmãos, Deus ele promete bênçãos a Abraão e para toda a sua descendência. Nós também somos descendência de Abraão pela fé em Jesus Cristo. Então nós temos também o direito de crescimento, conforme disse, em todas as áreas de nossa vida. Mas é necessário a gente desprender do passado e acreditar e crer. Porque é a fé que nos faz avançar, é a fé que nos faz buscar, é a fé que nos faz progredir. Eu quero dizer para você, eu quero deixar um versículo para você lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Por que a gente muitas vezes não fica conformar, quer dizer, entrar na forma do mundo, né? E quando diz forma do mundo, é claro que Paulo está falando aqui mais de uma forma espiritual, concernente ao sistema mundano, pecaminoso do mundo, e eu também me destaco esse ponto, obviamente, mas irmãos, não é só nessa parte, Vamos ver, qual que é a tendência das coisas, irmãos? A tendência das coisas, muitas vezes, politicamente dizendo, em outras áreas, é piorar, irmãos. A tendência de muitas coisas é piorar. Eu não vou mentir para você, essa é a tendência do mundo. É piorar, é ficar cada vez pior do mundo. Só que a Bíblia diz, não vos conformeis o quê? Com esse mundo. Não entre na forma deste mundo. Por mais que as coisas sejam difíceis na área da política, na área social, na área econômica e até dentro da igreja, na área espiritual, eu tenho certeza que se você se desprender do passado e se você abrir e deixar o Espírito Santo te transformar pela renovação do seu entendimento. Por que tem muita gente que não avança? Porque ele fica preso no mundinho, gente. E eu não estou falando só no passado agora, não estou falando no passado, eu estou falando na mente. Para ele é daquele jeito e pronto, acabou. Para ele, sabe aquela pessoa que parece que coloca
Como é que é o nome daquele negócio que põe no cavalo? Eu esqueci o nome daquele negócio que põe assim no cavalo, porque o cavalo só olha pra frente, não olha pra mais lugar nenhum, não consegue enxergar mais nada. Muitas vezes é aquilo que coloca, não sei se é cabresto, que é o nome daquilo, não lembro. Então assim, gente, que nós, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, que nós possamos nos deixar transformar, acreditar, não uma fé cega. Não vamos nos esquecer, um outro detalhe que eu quero dizer assim, José prosperou e cresceu também porque ele foi fiel a Deus, né? O objetivo também aqui, a gente não pode se esquecer disso, José não prosperou de qualquer jeito, ele foi fiel a Deus. Conforme ele disse, ele não guardou mágoa no coração, perdoou seus irmãos, que isso é a vontade de Deus. E José também, irmãos, uma coisa que eu acho interessante, quando ele foi tentado pela mulher de Faraó, ele não foi ceder na tentação, né? Então ele estava bem com Deus, ele estava espiritualmente bem com Deus, e ele por estar bem espiritualmente, conseguiu esquecer do seu passado, de toda coisa ruim que ele viveu, e Deus deu condição também dele crescer e dele prosperar. Então assim, irmãos, que você possa continuar mantendo a sua comunhão com Deus, e eu quero declarar em nome de Jesus, profetizar na sua vida, disse e repito, em todas as áreas, primeiramente na espiritual, também na vida emocional, conjugal, familiar, profissional e financeiro. Quero declarar em nome de Jesus que Deus tem crescimento para você, mesmo que você esteja vivendo na terra da sua aflição. Eu tenho certeza que o ano de 2021 pode ser, aliás, eu creio que vai ser uma bênção se você permitir Deus trabalhar, se você seguir esses dois conselhos bíblicos. Não são conselhos meus, são conselhos da palavra de Deus. Se você seguir esses dois conselhos, desse exemplo desse grande homem de Deus, eu tenho certeza que Deus tem crescimento e milagre na sua vida, tá certo, meu querido? Que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus e que Deus possa te abençoar assim de uma forma muito especial, de uma forma muito grandiosa, para a glória do nome de Deus. E mais uma vez eu quero dizer para você e pedir para você que, se porventura esse vídeo foi bênção na sua vida, foi um vídeo que trouxe uma edificação para você, que você possa, meu querido irmão, em nome de Jesus, deixar um like aí para estar fortalecendo o canal. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, com aquele que você quer de repente compartilhar essa palavra, e também que você possa deixar aqui os seus comentários, né, para que nós possamos trocar uma ideia aí, né, e vai ser uma bênção. Então que Deus possa te abençoar, meu querido irmão, e até o próximo vídeo.